Famílias queridas, amados e amadas do meu coração, sejam muito bem-vindos para o nosso programa de hoje. Mais uma vez, juntinhos e agradecidos a Deus por esta oportunidade. E tem coisa muito boa para contar para você, já assim de cara. A partir de hoje, a Novo Tempo está em todas as TVs por assinatura e nós estamos muito felizes por essa conquista. Bendito seja Deus. Queremos ir mais longe, que a palavra chegue mais distante, que o conhecimento ajude a muitas outras milhares de pessoas. É você, junto com a gente, fazendo parte dessa família grande, a família de Deus aqui na Terra, para fazer a diferença. Por falar em família e diferença, eu tenho o prazer de hoje, nesta oportunidade, com você, construirmos uma ponte entre as nossas necessidades e aquilo que a gente também pode e deve fazer no cuidado com a família. Quem ama, cuida. Quem ama, presta atenção. Quem ama, se importa. Mas muitas vezes a vida é tão intensa, nós corremos tanto, há tantas questões que precisam ser consideradas nas demandas da vida, que nós, por vezes, somos desatentos ao que nos acontece e em nossas relações. Preste atenção no que está acontecendo dentro da sua casa, mas muito mais, preste atenção nas pessoas que estão dentro da sua casa. Mais do que você perguntar para o seu filho se as tarefas estão feitas, mais do que você, de fato, encarar tudo o que faz parte da rotina, da agenda de todos os dias, inclua nesta agenda atenção dedicada às pessoas que estão à sua volta, perto de você, seus filhos. Preste atenção na sua esposa. Veja se o semblante dela denuncia estar feliz ou triste. Preste atenção no semblante do seu marido, nas atitudes, nas palavras ou na ausência das palavras. O que pode estar acontecendo? Será que tem gente sofrendo debaixo do nosso nariz, embaixo do mesmo teto onde nós nos encontramos e nós não estamos percebendo? Vocês certamente estão acompanhando essa última notícia entre tantas notícias tristes, mas o ocorrido numa família em que uma criança foi a óbito, morreu. As pessoas à volta não prestaram atenção ou não deram atenção e aqueles que realmente sabiam o que estava acontecendo, por motivos que nós até podemos imaginar, mas só Deus sabe o que se passa em corações tão egoístas, tão voltados a si próprios, que não se importa com a dor de uma criança. Mas sabe-se que a violência está em muitas famílias e a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar nas crianças que estão sendo abusadas, nas crianças que estão sendo feridas, nos adolescentes, nos idosos, nos vulneráveis, nas mulheres, nos homens. Todos nós precisamos atentar para a necessidade que temos de haver harmonia dentro de casa, porque afinal de contas, quem ama, cuida. Convido você a fazer com a gente o programa de hoje. Traz as suas histórias, suas ideias, o que você pensa a respeito ou as suas perguntas. Entre em contato com a gente, pode usar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook Produção. Sim, nós estamos no Facebook ou você pode falar com a gente pelo nosso Instagram. Aparece aí no seu vídeo, consultoriodefamilia.nt. Vamos juntos fazer o programa e a minha convidada de hoje já esteve comigo, já há muito tempo participa do consultório de família, colaborando, nos ajudando a entender questões seríssimas da vida, como a proposta de hoje. Ela é advogada, ela é deputada estadual aqui em São Paulo e ela apresentou dois projetos de lei que agora são leis aprovadas em São Paulo, que têm a ver diretamente com o cuidado que cada um de nós, como indivíduos, como parte de famílias que são necessárias para que nós tenhamos uma sociedade mais cuidadosa com os seus. Damares Moura, bem-vinda, prazer recebê-la. Muito obrigada, Darleide. É sempre uma emoção renovada estar num programa que
carrega consigo tamanha utilidade e é um programa de utilidade pública, afinal, você aborda temas que dizem respeito diretamente à convivência harmoniosa, à pacificação social, não é? À dignidade humana. É o pano de fundo do seu programa e por isso que ele me impressiona e impressiona tantos que lhe assistem. É porque o pano de fundo dele é proteção, promoção e defesa da dignidade. E o que é dignidade? É valor. Nós temos valor. E tudo quanto, né, todos os esforços que puderem ser envidados para proteger a dignidade humana, nós temos que fazer. E nunca precisamos de tantas mãos como precisamos nesse momento da história. Você, em sua carreira, já ajudou a muitas famílias em situações muito difíceis, justamente no que diz respeito ao cuidado e quando os riscos apareceram em situações de abuso, de violência, ou seja, você é uma profissional que trabalhou e ainda trabalha muito e diretamente com as famílias. Diante do tema proposto, como você nos conduz a entender a necessidade frente a questões tão dolorosas como violência em família? Você sabe que a violência doméstica, ela é, primeiro, a violência mais silenciosa. Pouco se sabe do que acontece dentro de 4 paredes de uma casa, de um quarto. E eu fico pensando, né, quantas famílias, num determinado momento, em que uma viatura de polícia passa por aquela rua, poderiam ser socorridas, mas o silêncio, Darleide, ainda é o maior obstáculo para combater violência doméstica e nas relações intrafamiliares. E o mais doloroso são os números que nós temos, inclusive apontados pelo atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quase 60% da violência promovida contra indivíduos em formação, que são crianças e adolescentes, ocorre dentro das suas casas. Não é? Então, e nós estamos falando de números altamente subnotificados. São aqueles que chegam ao conhecimento de um canal de denúncias, que é o Disque 100. É uma ouvidoria de direitos humanos, porque o Disque 100, aliás, já estamos falando para todos. O Disque 100 é uma ouvidoria para violências contra criança e adolescente, contra idosos. A mulher tem o dela, 180. Isso. Não é? Mas o Disque 100 é uma ouvidoria de direitos humanos, pessoa com deficiência. E a gente sabe que a subnotificação é altíssima. Quantas pessoas se lembram ou utilizam o Disque 100? Quantas sabem que o Disque 100 existe? Portanto, esse percentual de 57%, um pouco mais de 57%, que indica que essas violências contra criança e adolescente são praticadas, na sua maioria, em casa, porque 57% é a maioria da violência em casa. Não representa, seguramente não representa o que realmente tenha ocorrido no interior das casas, das pessoas e nas relações intrafamiliares. Gente, pensar que a violência é alguma coisa tão degradante da saúde física, da saúde mental, da experiência espiritual, provoca feridas que aparecem no corpo e outras que não aparecem, mas que ficam na mente, são os traumas, os desgostos. Ei, você aí, que está passando agora pelo programa, vamos falar disso e vamos pensar na nossa família. Às vezes nós não nos damos conta de que também dentro da nossa casa há violência com um grito. Ah, mas não machuca, não dói. É apenas quando eu fico nervoso, nervosa, eu perco a paciência, eu grito, eu xingo. Porque afinal de contas eu estou estressado, estressada. Eu xingo a minha mulher, eu xingo o meu marido, eu xingo os meus filhos. Não está na hora de a gente começar em pacificação em todos os sentidos? Damares, há essa questão sobre a qual todos estamos estarrecidos e falando a respeito dela, da morte do menino Henri, depois de espancamento e violência, segundo o que já se tem
de perícia e confirmação, mas sabe-se que dentro do que você diz agora há pouco sobre subnotificação, há muita gravidade nesse tema, não é? E como é que a gente consegue trabalhar isso, sendo que muitas pessoas têm medo, têm vergonha, não conta, não é para os vizinhos saberem, não é para a família saber, não é para a igreja saber. Como é que a gente quebra estes ciclos? Eu vou trazer um dado para você que reforça a dificuldade de se romper com estes comportamentos, né, resistentes à denúncia, resistentes à acreditação da Arleide. A ONU, juntamente com outras organizações internacionais de defesa da infância e da adolescência, eles promoveram um estudo chamado Inspire, um projeto chamado Inspire. E eles, a partir desse estudo, eles constataram que no ano de 2016, um bilhão de crianças e adolescentes, portanto, indivíduos entre 2 e 17 anos, porque foi essa faixa etária que abrangeu esse estudo Inspire, crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos, 1 bilhão deles sofreram algum tipo de violência e de abuso sexual. E aí o próprio estudo apontou que 3 coisas acontecem. A primeira as pessoas não acreditam no que eles contam. Dói o coração, eu falo até com emoção. O estudo identificou que aquelas crianças contaram, mas não foram ouvidas. E como as pessoas não ouviram e não acreditaram e não perceberam, nada foi feito. E aí o estudo chegou à seguinte conclusão: como nada foi feito, as consequências para aqueles indivíduos, além de serem duradouras, são consequências para eles próprios, para a comunidade em que eles estão inseridos e para as nações. Olha só o tamanho do problema, porque você tem indivíduos que podem ou não, isso não se pode afirmar, que eles vão reproduzir aquele comportamento na vida adulta. Mas uma grande parte desses indivíduos, eles vão reproduzir a violência. Eles podem se tornar abusadores sexuais. Podem, não disse que vão. Sim. Tá? Por quê? Não foram ouvidos. Portanto, nada se fez em favor deles. Não foram reconectados, não foram tratados. Você conhece bem isso. Não é? Ficaram adoecidos emocionalmente, autoestima, relacionamentos, relação de trabalho, conjugal. É um comprometimento, Darleide, de difícil reparação ou de impossível reparação. Então, essa consequência é para o indivíduo que sofreu, é para a comunidade que ele está inserido, porque ele pode reproduzir esse comportamento, e é para as nações. E esse estudo fala, inclusive, em custos. Porque esse é um problema de saúde pública. Você já pensou que uma criança abusada sexualmente, ela tem que receber atendimento médico hospitalar, ela tem que receber atendimento psicológico, muitas vezes ela precisa de um amparo jurídico. Olha a multidisciplinaridade de um problema desse. Advogado, médico, psicólogo, assistente social. Quer dizer, isso também custa caro para o Estado. Não ouvir, não acolher, não tratar, não antecipar, prevenindo que esses males ocorram, não é? É a conclusão do estudo Inspire. Consequência para o indivíduo, para a comunidade e para as nações. E tudo porque não foram atendidas, não foram ouvidas. E especialmente, isso é algo que a gente precisa pontuar mais uma vez diante do que você diz. A necessidade de a gente acreditar numa criança quando ela sinaliza. Às vezes ela não verbaliza, às vezes ela sinaliza. Por isso eu comecei o programa falando a respeito de prestar atenção, falando a respeito de
perceber o que está acontecendo dentro de casa, de um olhar mais apurado sobre algum movimento, alguma palavra, alguma atitude, alguma mudança de comportamento. Você tem casos que você mesma já acompanhou de perto, histórias de crianças não acreditadas, mas e outros casos de crianças que foram acreditadas e os desfechos são diferentes, né? Você sabe que é super importante a gente falar aqui hoje da abordagem. Porque o caso Henri, ele trouxe à tona várias questões que envolvem uma criança que está sofrendo violência doméstica, que se apresenta das mais diversas formas. Esse estudo também falou, Darleide, da forma como essa violência se apresenta. Em primeiro lugar está a negligência. As crianças são vítimas, na maioria delas, de negligência. É deixar de promover as necessidades básicas, desde um banho, desde uma unha que tem que ser cortada, noções, coisas básicas de higiene, até a nutrição, a alimentação, a formação escolar, crianças fora da escola, isso é negligência. Em segundo lugar, o maior número deste 1 bilhão que eu mencionei, que a OMS fez o estudo, eu falei ONU, quero corrigir, Organização Mundial de Saúde, tá? A segunda violência é a violência física. Depois da negligência, é a violência física. A terceira é a violência sexual. E a quarta é a violência psicológica. E o Inspire constatou que a violência psicológica, ela permeia todas. A negligência viola a emoção da criança. A violência física viola a emoção da criança. O abuso sexual viola a emoção da criança. Portanto, a violência psicológica, ela permeia todas as violências que são promovidas contra a criança. E aí, de quem é o dever? Eu fico pensando, não é? Eu atendo famílias cujas crianças foram vítimas fundamentalmente de violência sexual, né? E assim, a gente vê que as abordagens e os tratamentos também são os mais diversos, não é? Há mães que não acreditam. Eu atendi um caso que a mãe acha que a filha é muito espertinha, não é? Ela própria tem essa concepção da filha. Ela é muito espertinha, então ela pode estar mentindo. Há outros casos que a mãe não sabe abordar. Ela tem suspeita de que a criança está sofrendo algo, porque os sintomas da Darleide, ninguém pode ignorar e desprezar qualquer mudança de comportamento numa criança. Uma criança muito expansiva e de repente ela se recolhe. Uma criança que passa a temer contato com adultos, não quer aproximação. No caso Henri, e me permita só fazer esse resgate, sim, porque isso ficou muito claro. Quantos sinais nós choramos por Henri, Darleide. Nós choramos por todos os Henris. Henri representa milhões de crianças que estão sofrendo. E quantos sinais aquela criança manifestou, não é? Ela tremia na frente do seu agressor. Ela vomitava quando tinha que voltar para casa. Criança que não quer voltar para casa é um gravíssimo sinal de que ela pode estar sofrendo algum tipo de violência em sua própria casa. Criança que quer ficar na escola, que quer ficar na rua, que quer ficar na casa dos amiguinhos, porque normalmente é prazeroso voltar para casa. Eu tenho um filho pequeno, quando a gente chega, quantas vezes eu ouvi ele dizer: que bom, mamãe, chegamos em casa. A casa é um lugar, é uma referência de segurança. A criança não quer voltar, tem medo, vomita, treme, chora, agarra. Por que ela não quer voltar para casa? Então, os sinais, eles são muito claros. Por isso que a gente tem que se preparar. Ontem, Darleide, só uma passagem importante, eu me reuni com mais de 100 conselheiros tutelares, que são profissionais que garantem a defesa e a proteção da criança e do adolescente, não é? E falava com eles exatamente sobre isso,
não é? O quanto nós temos que estar agora todos nos preparando, nos capacitando. E nós fazíamos para eles uma capacitação no dia de ontem. E eu vi o quanto eles estavam ávidos para aprender um pouco mais sobre aquilo que uma criança, que um adolescente pode manifestar. E que aquele sinal, por tênue que ele seja, por singelo que ele seja, tem que merecer atenção. Tem que merecer acreditação. O maior problema da criança e do adolescente é que os adultos não acreditam neles e acham que aqueles sinais pode ser qualquer coisa, menos uma violência. E há um elemento também somado a isso, que é, por exemplo, no caso do pai do Henri, me parece ter sido muito difícil que ele acreditasse que a mãe estivesse negligenciando o cuidado com o filho. Exato. Parece que ele ficou, assim, perplexo diante da ideia de que aquilo pudesse estar acontecendo na sua família, com o seu filho. Então, a gente, às vezes, desacredita por ser tão bizarro, por ser tão absurdo, que você quase que se nega. Não, não é possível. Consultou um, perguntou para a avó, perguntou para a babá, perguntou para a mãe, todos negaram. Não, não deve ser. O que pode estar acontecendo com essa criança? Deve ser fantasia dela, deve ser muito espertinha, como você disse, em relação ao outro caso. Isso é uma verdade também, porque causa tanta perplexidade que você diz, não, não é possível uma coisa dessa acontecer. Eu queria fazer uma recomendação aqui, Darleide, que pode salvar crianças. Qualquer espécie de suspeita. Isso vale para professores, isso vale para cuidadores, porque aqui a gente costuma muito direcionar as falas para pais e mães. Só que as crianças, elas têm outros responsáveis nos seus espaços de convivência. Tem os cuidadores, tem os avós, tem os pais, tem os professores, o professor de natação, o professor de inglês, o professor... Hoje as crianças têm tantas atividades externas, não é? A menor suspeita, você não precisa ter certeza. A certeza, neste caso, ela não é necessária. A leve suspeita deve ser, qualquer situação suspeita deve ser levada ao conhecimento, se for na escola. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe uma obrigação legal a professores, por exemplo, que suspeitem que uma criança está vivendo uma situação de risco. Ele tem o dever, né, de levar ao conhecimento da direção da escola qual é o procedimento legal. A escola tem que preparar um ofício e encaminhar imediatamente a suspeita para o Conselho Tutelar e para a Vara de Infância e Adolescência. E estas autoridades deverão investigar de que forma, eu estou resumindo um processo que pode ser longo, com visitas domiciliares. A partir da suspeita e que a situação é levada ao conhecimento do Conselho Tutelar e da Vara da Infância e da Adolescência, aquela família precisa ser visitada. Isso é parte da investigação, não é? Para que nenhuma sombra de dúvida haja de que aquela criança está ou não está sujeita a algum tipo de risco. Então, não espere ter certeza. É a simples suspeita que obriga você, professor, cuidador, parente, amigo, vizinho, né, orientadores, né, adultos sobre os quais as crianças estão ali, ou é de sua responsabilidade, tem que levar ao conhecimento do seu superior hierárquico para que medidas de investigação sejam feitas imediatamente. Muito bem, nós estamos recebendo aqui no programa a deputada estadual por São Paulo e advogada, e como profissional ao longo de toda a sua carreira e até os dias de hoje, tem trabalhado diretamente com as famílias e propõe essa reflexão aqui nessa noite, trazendo conhecimento, orientações muito específicas, porque a situação é séria, o tempo é grave e isso não é de agora, é de muito tempo, mas antes o silêncio imperava. Hoje há um chamado para que haja expressão dessa dor e que haja uma tomada de providência para que nós não sejamos tomados como negligentes, omissos e, portanto,
fazendo parte de o cometimento de um crime quando nós nos silenciamos ao deixar um vulnerável em situação de risco, inclusive chegando à morte, como é o caso de tanto que se vê e que se sabe que acontece. A Kaelen disse, na minha infância eu fui abusada e não pude falar com ninguém, porque tinha medo e até esse ano eu tinha nojo de mim. Me sentia culpada. Só hoje eu entendo que eu fui vítima. É isso. Exatamente. A Paula diz, as pessoas fingem que não veem, que não ouvem, não acreditam, porque tem algo do seu próprio interesse em jogo. Temos uma sociedade egoísta e omissa. E essa sociedade somos nós. Essa sociedade somos nós, que precisamos também, num aspecto muito cuidadoso, também não nos permitirmos nos diluirmos no que nós chamamos de sociedade. A gente precisa vir para o indivíduo, para a responsabilidade de cada um, responsabilidade do pai e da mãe. Essa semana uma menina me dizia assim, Darleide, quando eu contei para minha mãe que eu estava sendo abusada, ela me pôs para morar com a minha avó e continuou com quem me abusava. Quer dizer, a mãe optou em afastar a filha, mas essa, para a mãe, foi a solução. E para a filha? E para a família? E os danos que essa menina carregou? E não tenho muitas dúvidas de que essa mãe também deva carregar algum tipo de sentimento de culpa, não sei. Mas fez assim, pôs a filha na companhia da avó e continuou com o abusador. São tantas histórias, né? Bom, nós já voltamos para continuarmos aqui com a doutora Damares Moura. Até já. Quem ama cuida, quem ama se importa, quem ama presta atenção, quem ama tem interesse de olhar nos olhos, de perguntar como vai, o que eu posso fazer por você. O consultório de hoje tem essa temática, quem ama, cuida. E nós estamos falando do descuido, que justamente contrasta com essa necessidade de todos nós, de sermos amados, de crianças que precisam de colo mais do que precisam de qualquer brinquedo, de adolescentes que precisam da presença dos seus pais, dos seus cuidadores, de que perguntem, de que se importem, de que os oriente, de que muitas vezes até digam não, porque é necessário dizer não, mas que eles se sintam ouvidos, atendidos, mais do que todas as coisas que o comércio diz que eles precisam. E nós todos, marido, mulher, homens, casados, solteiros, independente da faixa etária, independente de onde estamos e o que fazemos agora neste momento, é muito importante que nós resgatemos esse olhar cuidadoso um para o outro, especialmente se nós estamos nos dizendo sermos cristãos. Se somos cristãos, o que denuncia o nosso cristianismo é se nós de fato nos importamos uns com os outros, não é assim? Bom, queremos te ajudar, não somente com o conteúdo que nós entregamos aqui no consultório, falado, comunicado assim, enquanto você nos acompanha, mas também você tem a oportunidade de entrar em contato com a gente e pedir a revista Entre Família, essa que eu tenho em mãos. São 15 lições que te ajudam a pensar nos cuidados com os seus relacionamentos em casa, com o seu relacionamento até mesmo com a sua própria dor, com a sua própria necessidade, com você mesmo. Está aqui. Entre Família, uma revista muito especial, um curso sobre como lidar melhor com as necessidades e fazer o investimento em sua própria família. Entre em contato com a gente, pode ser pelo nosso WhatsApp, você anota, salva nos seus contatos e manda uma mensagem para a gente. Diz assim, Darleide, me manda a revista Entre Família e nós vamos te enviar. O DDD é o 12 número 982444449, 982444449. Quer que eu repita? Porque é muito importante que você anote. O DDD é o 12 982444449. Ou pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá bem? Obrigada por você estar aqui com a gente no consultório de família de hoje. Hoje o tema, cuidar, amar, proteger,
levando em consideração esse momento tão delicado em que, mais uma vez, mais uma notícia terrível nos faz pensar na condição de todas as famílias que precisam mais do que nunca estarem atentas, porque vou dizer uma coisa a vocês: o amor está esfriando, o ódio está se multiplicando, as pessoas estão se importando cada vez menos umas com as outras. Mas isso não precisa acontecer comigo, com você, na nossa família. Nós ainda estamos sendo chamados às nossas responsabilidades, ou à nossa maior responsabilidade, de nos mantermos conectados uns com os outros em amor. Porque Deus nos dá essa oportunidade, sendo Ele próprio o amor, que ainda pulsa, bate aqui no coração da gente por estarmos ligados com o próprio Deus. Minha convidada de hoje, a advogada e deputada estadual por São Paulo e que tem promovido a dignidade humana nos seus projetos, nas suas atividades, em todo o seu trabalho. E temos, inclusive, 2 leis que foram aprovadas a partir de propostas suas. Fala um pouquinho a respeito. Então, Darleide, já está aprovada, sancionada pelo governo do estado e em vigor a Lei 17.337. Esse número, ele é quase sagrado para a causa a que ele se destina. Essa é uma legislação que nasceu no meu coração. Eu acho que nasceu no coração de Deus também. Creio. E é resultado de uma vivência e da identificação que eu fiz de que não nos basta termos conteúdos na escola esporádicos sobre violência doméstica e abuso sexual infantil. Não pode ser esporádico, tem que ser sistemático. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que preparar nossas crianças, preparar nossos adolescentes para identificarem. Porque o quanto antes esse indivíduo em formação identificar que ele está sendo vítima de uma violência nas suas mais diversas formas de manifestação e que ele está sendo vítima de abuso sexual, o quanto antes ele vai ser atendido e acolhido. Então, nós propusemos uma lei que obriga o Estado de São Paulo a instituir um programa em todas as escolas públicas do Estado de São Paulo para capacitar professores que serão capacitados pela Secretaria da Educação e estes vão treinar alunos, desde o ensino fundamental ao ensino médio, a identificarem o que é uma violência doméstica, as formas de abuso sexual e serão estimulados a contar. Quais são as grandes... Eu fico arrepiada de falar porque é muita emoção. Quais são as grandes dificuldades? A criança não sabe que aquilo é um abuso sexual, ela foi tocada por alguém que não devia, ela foi tocada numa parte do seu corpo que não podia ter sido tocada, ela foi tocada por um período que não deveria se alongar tanto, mas ela não sabe. Ela não sabe, ela acha que é um carinho, que é um gesto, não é? E ela precisa saber. Nós só vamos salvar nossas crianças e nossos adolescentes. Agora, a lei fala claramente que é com linguagem adequada. Aí, é por isso que eu quero falar da abordagem. Como você aborda uma criança? Não é? Os professores da rede pública do Estado de São Paulo serão treinados a ministrar este conteúdo com linguagem adequada para cada faixa etária. Mas eles serão treinados. E os outros que estão em casa, que são cuidadores, mesmo os pais quando suspeitam de um abuso. Eu vou contar uma historinha de uma criança que eu atendi a mãe porque a criança tinha 3 aninhos de idade, não é? Os pais separados e ela, ao a criança retornar de uma visita ao pai de final de semana, ela foi fazer a higiene da criança, trocar a fralda. Criança de 3 anos usa fralda. E ela constatou, não é, na região íntima da criança, anal, não é, um assustador quadro, não é, de violência sexual.
ela ficou desesperada e ela não sabia como extrair de uma criança de 3 anos aquela informação. Quem fez? Quem tocou? E o menininho, ele estava super resistente. E ela abordou de uma forma equivocada. Por isso que é tão importante nós nos capacitarmos, não é? A identificarmos e a abordarmos a criança. Como é que Não é? faz? E aí ela começou a induzir. Então vamos fazer um X em cima do induzimento. Quando você vai tentar extrair da criança a informação, se ela foi vítima de abuso sexual, não induza, não afirme. Você foi, pegaram aí, você está induzindo ela e as pequenininhas podem dizer pegaram, fizeram. Induzimento não é uma abordagem adequada para estes casos. E foi o que ela fez e o menininho dizia que não. Ela me ligou, era quase meia-noite, porque ela estava desesperada. E eu falei, nós vamos fazer diferente. Você vai fazer de uma forma natural, lúdica. Vai ser uma brincadeira. Vocês vão brincar na cama, você e ele. Né? Você vai fazer de conta que você também foi tocada no mesmo lugar que ele foi tocado. Vocês vão brincar. E ela fez isso. Ela foi brincando, tocava, e ele tocava, e ela foi brincando até... Eu tenho a gravação comigo. Eu tenho a gravação porque ela estava gravando. Até ele contou que tinha sido o papai. Sem induzimento. Ela fez de uma forma lúdica e natural, ele brincava, ele ria, não é? E ali ela extraiu a informação dele. Imediatamente eu a conduzi para uma delegacia de polícia para fazer o registro, tem que ser rápido em caso de crimes sexuais, não é? Para que os sinais não desapareçam, não é? Pela manhã ela estava na delegacia de polícia, foi feito o boletim, encaminhei-a para o hospital que faz a perícia médica, não é? E a partir daí, o inquérito policial já está quase finalizado, com assistência social e psicológica, e naturalmente isso se transforma num processo penal para que o indivíduo seja responsabilizado pelo crime praticado. Eu contei isso porque a lei que nós aprovamos e que está em vigor, ela trata disto, de capacitar pessoas a fazerem a abordagem correta, não é? Para que esse indivíduo também consiga identificar, seja estimulado a contar, a denunciar. E nós cremos, Darleide, que essa legislação pode salvar milhares de nossas crianças e de nossos adolescentes. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu e eu creio nisto, que é uma experiência transformadora essa de educar pessoas para transformar realidades. Agora, a outra legislação é a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que parece não ter nenhuma relação com violência doméstica e nenhuma relação com violência contra criança e adolescente. Parece, né? Parece não ter. Mas também é experiência acumulada nesses quase 20 anos defendendo liberdade religiosa, que tem criança sofrendo violência em casa, sendo espancada, violência física ou de natureza psicológica por uma preferência religiosa. Porque ela frequenta um clube de desbravadores, porque ela frequenta uma escola confessional e ela passou a ter uma preferência religiosa que não é admitida pelos seus pais. Então, nesta Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que também já está aprovada, no último dia 12 de março ela foi sancionada, está em vigor, nós criamos uma proteção na lei para crianças e adolescentes serem respeitadas na sua preferência religiosa. Aí alguém que está assistindo a gente, é bom deixar isso bem claro para não ter confusão. Alguém que está assistindo fala, então os pais não têm mais direito de transmitir aos seus filhos menores a sua crença religiosa? Também asseguramos isso na lei. Ah, que bom. Tá? Então, nós asseguramos que crianças e adolescentes não podem sofrer qualquer tipo de violência
a sua integridade física, emocional, não é? É porque tem uma preferência religiosa. Mas aos pais está garantido nesta lei o direito de transmitir aos seus filhos menores a sua crença religiosa. Mas nós acrescentamos num ambiente de respeito e num ambiente de compreensão. Tá? Então, crianças e adolescentes respeitados e pais também respeitados no seu direito de transmitir aos seus filhos a sua crença religiosa. Doutora Damares Moura, parabéns pelas iniciativas, pelo trabalho, pela proposta que uma após outra são propostas que têm se demonstrado extremamente úteis para o bem-estar das famílias e da sociedade. Parabéns, uma honra tê-la. E Darleide, só para acrescentar uma coisa. Por favor. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das leis mais modernas do mundo. Em defesa da criança e do adolescente. É importante dizer que eu também não inventei a roda, não é? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 16, onde estão os direitos fundamentais da criança e do adolescente, garantiu liberdade religiosa. Claro que ele não desdobrou, como nós fizemos na nossa legislação. A nossa, ela foi muito prática, a não violência por causa de uma preferência religiosa. Mas o ECA já garantiu a liberdade religiosa no artigo 16, inciso 3º, quem quiser conferir, não é? Então, e o ECA também, não posso esquecer disso, o ECA também, no artigo 22, diz que o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente deve ser promovido e garantido o seu desenvolvimento físico, mental, social e espiritual. Olha que interessante, Darleide. O ECA fala em promoção do desenvolvimento espiritual da criança e ainda fala mais no ambiente de liberdade e de dignidade. E o ECA também garante que os pais podem transmitir aos seus filhos menores a sua tradição religiosa. É isso. Bom, você está no consultório de família, o tema aqui é para a família e o respeito ao indivíduo, o respeito à unidade que cada um de nós é em seus valores, em suas necessidades e principalmente a necessidade do respeito e da dignidade. Perguntinha da Melissa, ela diz assim, quando uma pessoa passa por uma violência e tem medo de denunciar, porque sofre ameaças, o que resta a fazer, doutora? Em geral, todo indivíduo que sofre violência, algum tipo de comportamento do agressor impede a denúncia. Em alguns casos, não. O agressor convence. Então, existe a ameaça e o convencimento. As crianças bem pequenas são convencidas a uma carícia, não é? Ao abuso sexual. Mas existem ameaças. No caso de Henri, todo mundo ouviu o depoimento da babá, em que Henri disse que se ele contasse, o padrasto ia pegar ele. Pegar é bater, para machucar, não é? Então, a ameaça, ela é comum em caso de violência. E entre a ameaça e contar, precisa contar, mesmo sob ameaça. Então, eu quero responder, Melissa, que a necessidade de se denunciar, ela é tão grande que não denunciar pode implicar na perda da própria vida. É uma escolha difícil que você tem que fazer e, normalmente, o agressor se utiliza desse artifício de ameaçar, mas, em geral, ele não vai cumprir na totalidade aquela ameaça que ele fez, especialmente em caso de abuso sexual. E entre sua segurança física e, às vezes, a segurança à vida e a ameaça, você precisa denunciar. Conte para alguém. Se você não está encorajado, aí é uma delegacia. Se você não tem coragem de tomar uma medida junto a uma autoridade policial ou judicial, conte para alguém que pode fazer isso em seu nome. E o Disque 100, a ligação é anônima. Os conselhos tutelares também recebem denúncias anônimas
Portanto, se você sabe de uma criança e de um adolescente que sofre e está em risco, faça anonimamente essa denúncia pelo Disque 100 e para os conselhos tutelares. É isso. Bom, obrigada a você que está aqui com a gente na audiência, muitas mensagens. Quero mandar um abraço para Jucinéia, que está nos acompanhando, diz ela, juntamente com seu marido, que gosta muito do consultório de família. Obrigada pelo seu carinho. Ela manda um abraço para a doutora Damares também. É a Neia, de Candeias, na Bahia. O seu esposo é o Roque. Um abraço para vocês. É isso. A Lorena diz, os reflexos de um abuso permanecem para sempre, por mais que Jesus nos liberte, mas é muito difícil conviver com as lembranças, não é? Com as marcas, com as memórias que isso deixa. E é alguma coisa que a gente precisa, de fato, ter uma atenção muito cuidadosa, levando em consideração, inclusive, o que você dizia no primeiro bloco, a respeito da dimensão ou das dimensões, dos desdobramentos de uma violência que é escondida, de uma violência que não é percebida, que não é denunciada, que não é, de alguma forma, socorrida pelos cuidadores, pelos adultos, pelas famílias, pela igreja, pelo governo, por todos os envolvidos que precisam dar conta de atender o grito, o pedido de socorro de quem está necessitado naquele momento de socorro. Eu já atendi mulheres, hoje mesmo eu atendi a uma mulher em aconselhamento, quando ela dizia, Darleide, eu sofro violência doméstica, mas os meus pastores dizem que eu não tenho permissão para sair dessa relação. Como se nós estivéssemos debaixo de um cabresto religioso, onde nós estamos presos e presas, sem considerarmos que em nenhuma hipótese é de se admitir que um Deus de amor e de misericórdia veja com bons olhos que um de nós, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, homens também que apanham, que sofrem em menor número, tem-se poucas notícias a respeito, mas sabes que a violência, independente do gênero, que a violência, a maldade, a crueldade, quem diria que uma mãe seria conivente com a violência e a morte de um filho? Quem diria que um pai colocaria um filho dentro de um tonel e o deixaria amarrado e sem comida? Quem diria que os pais seriam também, em muitas ocasiões, os que ferem, os que machucam, os que humilham, os que degradam? Quem diriam? Mas isso existe. Quem diria? Mas isso é real e está diante dos nossos olhos. Então, por favor, cuidado com os argumentos religiosos e cuidado com o medo também, cuidado com esse medo. Hoje também, uma mulher me dizia, Darleide, aconteceu o seguinte fato. Meu marido caiu numa esparrela de um engodo em que ele trocou fotos nudes com uma mulher na internet. Quando ele foi, então, avisado de que seria uma adolescente e que ele seria denunciado se ele não pagasse. Ele gastou muito, ele deu muito dinheiro para aquelas pessoas para que ele não fosse denunciado. Até que a sua mulher descobre e então ela chega à conclusão: ou você vai perder tudo o que você tem, ou você vai denunciar e escolher entre o que será menos pior. A vergonha, ou vai terminar entregando tudo, nossos bens, nossa casa, tudo, porque eles vão chantagear até o fim. Fizeram a denúncia, foi o melhor a se fazer e a quadrilha, graças a Deus, ou as pessoas envolvidas naquele golpe, sumiram, porque é o que você diz, frente à denúncia, muitas vezes é a solução para aquele fato, para aquele ocorrido. Damares, por favor. É sempre a solução. Romper o silêncio é sempre a melhor solução. Eu disse às vezes, sempre, mas é sempre. Sempre. E Darleide, a Associação Paulista de Pediatria, junto com a Associação Brasileira de Pediatria e o Conselho Federal de Medicina, fizeram um manual para orientar profissionais como professores e profissionais de saúde no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. E lá eles falaram em 3 tipos, porque nós falamos todo o tempo aqui de violência doméstica. E de fato a maioria acontece em casa, não é? Eles trazem 3 tipos de violência. A violência doméstica, a violência extrafamiliar, eles chamam de extrafamiliar, que acontece na escola, que é o bullying principalmente, e a violência
a autoviolência, não é? Que é a mutilação e muitos indivíduos, adolescentes, muitos são levados ao suicídio. Então, existem 3 tipos de violência que demandam igualmente atenção. A violência que é praticada na relação intrafamiliar, extrafamiliar, que é na rua, no clube, na escola, o bullying, e a autoviolência. Os pais também precisam prestar atenção no indivíduo, na criança, no adolescente, que está se automutilando, que se corta, que se fere, que se machuca, e alguns tiram a sua própria vida. Então, acho que a palavra de ordem hoje é atenção, cuidado, ouvir, né? Prestar atenção a todos os sinais, tudo pode ser suspeito e precisa receber um tratamento. Eu nunca posso achar, não, mas eu acho que não é isso. O caso de Henri foi meio isso, as pessoas não acreditaram que Henri estava sofrendo, segundo a polícia, continuamente violência e tortura. Então, vamos acreditar, vamos denunciar. E aí você falou, como é que a gente reconecta essas pessoas, Darleide? Não é? Esse efeito de impossível, às vezes de impossível reparação, vítimas de violência. Não é? Então, eu queria só falar do CRAS, do CREAS, do CAPS. São redes de referência públicas, que são centros de referência psicossociais, que atendem, inclusive gratuitamente, crianças, adolescentes, jovens. As mulheres têm os centros de referência da mulher, são redes públicas. Se você consultar CAPS, CREAS, CRAS, você vai encontrar em quase todas as cidades do Brasil, você vai encontrar estes instrumentos públicos, porque essas vítimas precisam ser tratadas, precisam de atendimento psicológico. Minimamente precisa haver uma reparação desse dano para que elas se reconectem com a vida. Né? Então, a abordagem é importante, quando já foi vítima, o tratamento é importante. Você fala muito da hiperconvivência, eu aprendo com você, Darleide. E esse é um momento de hiperconvivência por causa da pandemia. Existe uma ONG que se chama World Vision, Visão Mundial. E eles noticiaram, no início da pandemia, um aumento de 32% de violência contra criança e adolescente dentro de casa na pandemia. Então, é hora de prestarmos atenção como nunca prestamos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Precisamos salvar nossa infância, Darleide. É isso. Obrigada, doutora. Prazer recebê-la aqui, apesar de o tema ser um tema doloroso, mas necessário que nós falemos sobre ele e o seu trabalho, suas iniciativas, as suas atividades parlamentares. E Deus te abençoe, continue te abençoando. Amém. E te fazendo instrumento trabalhando em prol de quem realmente precisa. Obrigada. Amém. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Você pode acompanhar a doutora Damares Moura também nas suas redes sociais. E é sempre muito bem-vinda toda iniciativa que nos ajude a pensar e a tomar decisões importantes sobre a nossa família, sobre a nossa condição. Queridos, nós vamos finalizando aqui o programa, mas que não se esgote a necessidade que nós temos de aprendermos mais, de buscarmos os instrumentos que favorecem a que nós estejamos em melhores condições em família, como indivíduo, o cuidado com a saúde mental, cuidado com a nossa saúde em todos os sentidos, com a nossa rede de apoio, os familiares, pais, mães, professores, unidos para cuidarmos melhor da nossa casa, dos nossos filhos, das crianças, dos mais indefesos. E, sobretudo, nos resta pedir a Deus misericórdia, que Jesus Cristo volte o quanto antes, porque o mundo, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que está em situação decadente, deplorável, miserável, e nós precisamos clamar e pedir que a misericórdia de Deus nos socorra, nos ajude, para que não haja mais nenhuma notícia de nenhum Henri que foi ferido, que foi morto dentro da sua própria casa, no seio da sua família. Ou tantos outros que são mortos na rua, que são mortos nos recantos desse mundo, as guerras, a fome, a peste,
a enfermidade, a maldição que tem se alastrado na terra, que Deus nos livre, que Deus nos proteja e que Deus nos salve definitivamente e que se cumpra o que Ele prometeu. Eis que farei novos céus e nova terra. A morte já não existirá. A maldade e a crueldade se desfará para sempre. Jesus Cristo cumprirá a sua promessa. Ele é digno da nossa confiança. Ainda dói, profundamente dói. Nos faz chorar ao enterrar crianças, jovens, adolescentes e toda uma vida perdida. Já não basta uma maldita de uma pandemia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Até semana que vem.